Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna de paz e bem. Sim, eu sou o vigário patriarcal e apostólico de Chipre, do Chipre. Porém, eu sou franciscano, sou frade menor, da Ordem dos Frades Menores. Ainda vou voltar no programa de hábito, porque eu uso o hábito ainda. Mas aqui tem uma outra missão, mas amo a minha ordem e amo os franciscanos. Por isso, paz e bem, querido irmão e irmã, porque a saudação fraterna de nós franciscanos chegando aí na tua casa, na tua vida. Diretamente na obediência, porque foi Papa Francisco que me quis aqui, juntamente com o patriarca, me trouxeram para cá, para essa ilha. Vocês dizem, Frei, está morando na ilha, Padre Bruno está morando numa ilha, sim, é uma ilha linda, a ilha do Chipre. É bonita também pela sua riqueza bíblica. Vamos aí, peregrinações para o Chipre, porque aqui viveu São Barnabé e também viveu e morou por um período São Paulo, pregando o Evangelho, passou por aqui. Por isso vamos aprendendo. Aqui nós temos também realidades de martírio, dificuldades da igreja nascente e até nos dias de hoje. Por isso vamos refletir no nosso programa de hoje, Santo Estevão, o primeiro mártir. E uma pergunta, já falando e perguntando sobre um dos primeiros diáconos que nós todos conhecemos, que é o primeiro mártir da igreja. Quem foi Santo Estevão e por que ele foi martirizado? Então, nós encontramos na narração dos Atos dos Apóstolos o nome de Estevão, que foi ordenado diácono, escolhido, elegido pela igreja como diácono no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Então, vamos lembrar os que foram ordenados com ele, o versículo 3. Além de Estevão, foram eleitos Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau de Antioquia. Os apóstolos impuseram as mãos sobre todos eles e os abençoaram. Então foram com a imposição das mãos dos apóstolos, foram ordenados diáconos. Porém, Estevão, o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado nas portas da cidade de Jerusalém. Nós temos ainda a igreja ortodoxa de Santo Estevão, que é muito próxima do Getsemane, quer dizer, mesmo assim, penso uns 100 metros do Getsemane. E todos os anos, nas portas de Jerusalém, nesta igreja de Santo Estevão, tem uma peregrinação, lembrando o dia de Santo Estevão, que é o dia que ele foi apedrejado ali, lapidado, né, podemos dizer, ali nas portas de Jerusalém. O preço que Estevão pagou foi muito alto pela sua escolha, pela fé. Entre eles estava aí Saulo, entre aqueles que gritavam contra este anjo de Deus que era Estevão, que era bom, tinha um coração cheio de humildade, de bondade e de coragem, apaixonado por Jesus Cristo, apaixonado pela igreja, diácono da igreja, recém-ordenado e primeiro entre os diáconos da igreja. Estevão era cheio do Espírito Santo, da sabedoria. Ele defendia a fé em Jesus Cristo, proclamava que Jesus Cristo era o Senhor nas portas do templo, ali ele testemunhou. E o preço foi muito, muito alto, a própria vida. Pouco sabemos sobre ele. O nome em grego, Estevão, em grego certamente significa coroado. Coroado é interessante porque pode nos lembrar a coroa já do martírio também. Ou talvez era um judeu muito educado de cultura, aquilo que nós sabemos. E entendia realmente do modo de falar. Era um que falava com facilidade. Por isso encontramos a evangelizar, a converter aqueles que vinham para a cidade. Por isso foi a ele que todos se dirigiram com todo aquele ódio, porque era Estevão que não tinha medo de proclamar, de falar de Jesus e também de viver o ministério
que a ele foi confiado, quer dizer, cuidar dos outros irmãos mais frágeis da comunidade. Por isso se fala de Estevão muito cheio de caridade, de sorriso, de bondade, porque o Espírito Santo nele, agindo com o dom do sacramento da ordem, do diaconato, ele tinha aquele amor pelos mais frágeis, o amor pelos pobres e o amor pela palavra. Não vamos separar a caridade da palavra. O diácono é ministro da palavra e da caridade, porque nós não podemos separar na igreja. Eu sou da caridade, não. Caridade sem palavra é uma filantropia que não tem valor. A caridade é a palavra de um Deus que se encarnou na fragilidade humana e dá dignidade ao homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E uma pergunta interessante, porque é muito atual, é uma pergunta atual da história da igreja. A história da igreja continua na vida dos apóstolos e da sua igreja, a missão de Cristo. Continua. E a pergunta é interessante. O que é martírio e como compreender essa realidade nos dias atuais? Sim, queridos irmãos e irmãs, nós temos hoje perseguição contra os cristãos. Hoje, no mundo. Estamos no ano 2023, terminando o ano 2023, e cristãos ainda são perseguidos. Na Síria, no Iraque, na Nigéria, cristãos são perseguidos em tantas outras partes do mundo, até mesmo nos países ocidentais. Aqui, no Chipre, cristãos são perseguidos. Tivemos uma catequista que foi violentada há 63 anos e martirizada totalmente com uma faca, cortaram todas as suas partes do corpo e foi jogada na frente da nossa igreja de Jacobia. Estamos falando de 1 ano e meio atrás, na Síria. Uma senhora catequista da nossa paróquia dos franciscanos. Por quê? Cristã. Entraram os jihadistas islâmicos, dominaram a cidade. Os frades não podem mais usar o hábito, as mulheres têm que colocar o véu de muçulmanas, não podem ter cruzes na igreja, não pode tocar o sino. Mesmo a igreja fechada tem que estar todas as imagens escondidas, os crucifixos escondidos, tudo fechado. Pode só colocar no momento que celebram a missa, depois tem que esconder tudo de novo. E fizeram muitas coisas ruins nessas nossas cidades aí da Síria, como matar cachorro, colocar em cima do altar. Eram os sinais antes de matarem os cristãos. Foram colocados na prisão, como o nosso padre Hanna, que hoje é bispo lá em Alepo. Ele foi preso, amarraram ele numa cadeira e queriam que ele renegasse, cuspisse na Bíblia e no crucifixo. E ele disse, não, me matem. E muitos padres foram decapitados na Síria. Estamos falando de... padre, Frei Bruno, mas então qual século? Queridos, irmãos e irmãs, estamos falando de 1 ano. Agora, situações na Nigéria, tantas situações de morte de cristãos. Por isso, o martírio acompanha a igreja. E eu vou falar da minha realidade. A ilha do Chipre é ocupada também pela Turquia. E eles não nos deixam celebrar ainda nas igrejas aqui no norte. Nossas igrejas são transformadas em mesquitas, as outras igrejas foram transformadas em bar. Eu sempre levo aqui os meus hóspedes para verem a igreja de São Nicolas, não? Linda igreja de São Nicolas, que hoje é uma mesquita, é uma igreja gótica de Famagusta, linda, que seria como fosse a minha catedral aqui, mas não posso nem mesmo celebrar porque é uma mesquita. Eles vão lá, rezam. A igreja de São Pedro e São Paulo de Famagusta é mesquita. A igreja dos franciscanos foi transformada em um bar. A igreja dos ortodoxos transformaram em uma academia de ginástica. Então, as perseguições existem e nós estamos aí lutando
para celebrar ainda. Não estou falando do Chipre, vamos aí, quando eu falei do Chipre, eu não estou falando de onde eu vivo aqui, que é a parte grega, que é a República do Chipre. A parte ocupada do Chipre, Chipre tem uma parte de 37% ocupada, que não é mais, é Chipre, mas foi ocupada. E aí a situação é muito difícil para os cristãos. E aqui eu estou falando do Barfarzon, aqui o vicariato, de onde seria a casa episcopal, estamos aqui a 30 metros, 50 metros da Barfarzon, que é onde se passa para o território ocupado. Por isso, tem perseguição cristã para todo lado, sim. E nós temos que estar atentos. Portugal, Itália, Europa, Brasil. Nós vamos amar as religiões, amar todos. Eu tenho uma casa aqui para menores não acompanhados que são muçulmanos. Nós temos que estar aberto a todos na escola. Mas vamos lembrar que os nossos cristãos ainda sofrem. E precisamos testemunhar Cristo. A realidade do martírio existe e é ainda algo atual na Igreja de Jesus Cristo. Não quero deixar vocês tristes, não, mas é uma realidade. Eu tenho que comunicar a verdade. Mártires ainda nos dias de hoje. Uma pergunta que é uma expressão que todos nós conhecemos, essa expressão nós já ouvimos muitas vezes. O que significa a expressão "o sangue dos mártires é semente de novos cristãos"? É uma frase de Tertuliano no Apologeticum 50:13. O que significa? A veneração do povo de Deus dirige-se com particular intensidade aos mártires, que veem viva neles a paixão de Cristo representada. O sangue dos mártires, disse Tertuliano, é a semente de novos cristãos. Vou dizer com um exemplo. Quando os primeiros franciscanos mártires, estamos no ano, entre o ano 1226, 1220, naquele período ali, do nascimento da Ordem dos Franciscanos, do início da Ordem dos Franciscanos, os franciscanos foram para Marrocos e passaram na cidade, passaram por Portugal. E quando Santo Antônio, que era Fernando, cônego regular de Santo Agostinho, viu esses frades simples, pobres, que estavam indo para o Marrocos, Santo Antônio ficou: mas onde vocês estão indo? São todos muçulmanos, eles não podem fazer mal a vocês. E os franciscanos: não, nós vamos levar a palavra de Deus lá e vamos para... todos cheios de entusiasmo, né? E eles foram. Depois de alguns meses, voltaram somente os corpos dos franciscanos. Martirizados, foram devolvidos para Portugal para serem enterrados. E foi interessante porque Santo Antônio, vendo esses frades, Santo Antônio, que era Fernando, cônego regular, biblista, disse: eu quero ser franciscano. E entrou para a ordem. Hoje nós temos destes mártires, nasceu um santo para a igreja, o grande Santo Antônio, chamado de Pádua, que é português de Lisboa, que realmente viveu a sua vida em Pádua. Os cristãos, a semente da evangelização são os mártires. E nós temos na Terra Santa muita semente de mártires. Nós temos na Ordem dos Franciscanos 2.800 franciscanos mártires da custódia da Terra Santa em 800 anos de presença dos frades aqui no Oriente. Temos 2.800 mártires. Mártires de sangue e mártires de caridade. Quem são os mártires de caridade? Os mártires de caridade, que tem uma guerra, eles perdem a vida não somente com uma bala ou com uma faca, mas com uma doença,
os chamados mártires de caridade. Por exemplo, tem uma peste, uma doença que mata todo mundo e os franciscanos estão lá cuidando dos doentes e morrem pegando aquela doença. E sim, também temos os mártires chamados mártires de caridade. Como o coronavírus, tinha aqueles que iam cuidar. E os franciscanos, no período da peste negra, em outros momentos difíceis da igreja, da história da humanidade, os frades decidiam quem vai ficar no convento e quem vai dormir do lado de fora do convento e vai cuidar dos apestados, aqueles que estão doentes. E muitos levantavam a mão, não, eu vou riscar minha vida para poder cuidar desses doentes. E morriam também de peste. Esses são chamados os mártires de caridade. E nós temos esse livro de ouro de tantos mártires. Sim, os mártires, tem razão Tertuliano, é a semente de novos cristãos. E nós necessitamos hoje, de mártires na igreja. Homens e mulheres capazes de testemunhar. Então, levante da cadeira, diz, eu quero testemunhar Cristo. Eu quero dar a minha vida por Cristo. E quando São Francisco ainda era vivo e soube dos primeiros 5 franciscanos mártires no Marrocos, São Francisco levantou as mãos para os céus e disse, Senhor, muito obrigado. Agora eu tenho os primeiros verdadeiros franciscanos, frades menores, os primeiros verdadeiros. O verdadeiro, o mártir é o cristão verdadeiro. O frade mártir é o frade verdadeiro. E assim, nós vamos olhar com o olhar de futuro, lembrando que o testemunho dos mártires não é em vão. A morte dos nossos cristãos por Cristo não é em vão. Eu gostaria de terminar com a última visita que eu fiz na Síria, no ano 2017, onde um jovem médico que pegou um carro para voltar para a cidade de Alepo, foi pego pelos jihadistas extremistas islâmicos que queriam que ele blasfemasse Cristo. E ele não fez, então quebraram todos os ossos das suas mãos, até os menores ossos das suas mãos e dos seus pés. Imagine a dor que ele sentiu e ele não renegou Cristo. Depois conseguiu se livrar, mas hoje muito traumatizado, graças a Deus está melhor, mas teve que operar as mãos, os pés. E eu perguntei para ele, meu querido, essa experiência tão dolorosa, ele olhou para mim e me disse em árabe, e depois me foi traduzido para o italiano, e ele me disse em inglês, com um pouco de dificuldades, eu nunca iria cuspir no crucifixo, eu nunca iria blasfemar um Deus que morreu por mim na cruz. Um jovem, não é padre, não é freira, não é missionário, é um jovem que batizado, crismado da cidade de Alepo, testemunhando Cristo nos dias atuais. E a pergunta muito atual, vamos aí trazendo para a nossa realidade este tema do martírio, o que o Papa quer nos ensinar ao dizer que viver a fidelidade diária ao Evangelho e a conformidade com Cristo é um martírio. Sim, sou totalmente, concordo plenamente com o Papa Francisco, em inglês, I agree with him, realmente concordo com Lui, porque, nós estamos falando dos mártires da Síria, na Nigéria, mas se eu falar para vocês, eu escrevi isso no meu livro, falando de São José, nos meus livros, que eu falando também da humanidade de Jesus. Nós necessitamos hoje de mártires, sim, mas nós necessitamos hoje de mártires da vida ordinária. É o que mais a igreja necessita hoje. E eu digo com todo o respeito que eu tenho pela Síria, pelo que nós vivemos aqui no norte do Chipre, na parte ocupada do Chipre, lugares difíceis onde eu vivi, eu fui prisioneiro de guerra, eu vivi a guerra sendo prisioneiro, eu sei o que é não tomar banho, ficar sem comida no ano 2002 em Belém, onde os frades foram aí massacrados, né? Foram totalmente humilhados. Eu estava lá dentro da Basílica, eu vivi essa experiência de estar preso, né?
por Cristo dentro da Basílica da Natividade no ano 2002. Estive na Síria durante a guerra, vivi muitas guerras. Mas eu gostaria de dizer para vocês que eu concordo com o Papa Francisco. Nós necessitamos hoje na igreja mártires da vida cotidiana. O que significa mártir da vida cotidiana? Vamos começar então. Pais de família que se levantam todos os dias, vão trabalhar, cuidam dos próprios filhos, sem abandonar as esposas, sem abandonar os próprios filhos. Está difícil a vida, mas eu não abandono. Eu disse aquele sim em frente a Deus com o sacramento do matrimônio e eu estou até o fim na minha missão. Vou trabalhar, vou fazer de modo que esses filhos cresçam, sejam aí bons cidadãos na sociedade. É o mártir da vida ordinária. Levanta todo dia cedinho, indo no escuro, pega a sua marmita e vai trabalhar. É o mártir da vida cotidiana. Esses são os mártires que nós necessitamos na igreja hoje. Mães, mártires da vida cotidiana. Eu encontrei uma senhora, o esposo sempre bebendo, e aquelas dificuldades na família, e ela indo para a igreja todo dia, levando os filhos pequenos. E alguém fez uma pergunta para esta esposa, para essa mulher: por que você não abandona este homem? Por que você não deixa tudo? E ela disse: não, padre, não, amigos, não. Eu não vou deixar meus filhos sem pai, não. E aquele que eu levei para o altar, eu quero levar comigo para o céu. Dar a própria vida no sacerdócio, cuidando, confessando, saindo de noite para os hospitais. Está morrendo uma pessoa, o padre vai lá. As freirinhas, sair do convento, irmã, tem que sair. Eu tenho que ficar dentro do meu convento. Não, vamos lá. As irmãs de clausura, vamos respeitar. Mas quem é de vida ativa tem que evangelizar, tem que ter ardor missionário. Tem gente que não conhece Jesus Cristo. Então você vai se sacrificar. Ah, mas eu tenho que ter férias. Ai, meu Deus, essa é a questão das férias de padre e freira. Padre e freiras, sacerdotes, bispos, não tem férias, tem tempo de descanso. Você precisa descansar, pegar tempo com a tua família, mas na nossa vida de mártires, da vida cotidiana, não vai colocar a primeira coisa, as minhas férias, o meu descanso. Você precisa, a igreja não vai te proibir. Você vai pegar o teu tempo para ficar com a tua família, descansar, um momento de relaxar, de estar um pouco mais tranquilo. Mas nós não tiramos férias da nossa vida religiosa, não tiramos férias da nossa vida presbiteral, do nosso ministério. Isso é um martírio da vida cotidiana. Não colocar as férias como primeiro lugar. Não, vamos viver esse martírio da vida cotidiana. Isto é o que a igreja necessita hoje. Mais que os mártires de sangue. Porque quando encontramos, primeira dificuldade matrimonial, separação. Padres que no dia da ordenação choram. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, manda a carta para o bispo. Não quero mais não. Ah, não aguento mais. Não quero mais ser. Não quero mais ser. Coisas horríveis. Necessitamos hoje seminaristas, padres, religiosos, irmãs, comunidade de vida, mártires da vida cotidiana. Vou dar minha vida. Hoje, o meu sangue, com o meu suor, aqui na obediência, sacrificando-me pelo povo de Deus. Vamos lá. Estou cansado, mas vou. Isto é o que a igreja necessita nos dias de hoje. Pais de família, homens, mulheres, sacerdotes, religiosos, todo o povo de Deus, capazes realmente de sacrificar por Cristo, por aquele que deu a vida por nós. E com a intercessão de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, e também de todos aqueles mártires de sangue e de caridade da igreja. E com eles nós rezamos do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 59 e 60. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, posto de joelhos, bradou com voz de forte: Senhor, não lhe atribuas este pecado. Dito isto, adormeceu. Com a intercessão de São Estevão, vamos aí rezar pelos irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Eu me chamo Alexander 30 e moro em Portugal.
Meus pais são benfeitores da Canção Nova. Eu escrevo-lhes para pedir oração pela minha filha de 9 anos. Que Deus abençoe a Canção Nova e todas as famílias de Portugal, do Brasil e do mundo. Você também pode mandar o teu pedido de oração para o nosso programa na escola dos apóstolos, @cançãonova.com, ou pelo nosso Instagram, CN Terra Santa. A Canção Nova oferece diversos produtos de evangelização. Adquire pelo site loja.cançãonova.com. E vamos invocar o Espírito Santo para que tenhamos a força de sermos testemunhas de Jesus Cristo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajudam a crescer na fé.